Queria falar um pouquinho sobre a comissão, caso alguém tenha curiosidade. A Comissão de Gestão de Processos, que é quem está organizando essa palestra, ela é composta por 6 membros, tá? Não conseguiu chegar todo mundo ainda, por enquanto estamos presentes eu e o Alex, ali no canto. Os outros devem estar no engarrafamento, assim como os demais inscritos, que tem bem mais pessoas inscritas, devem estar chegando ainda. Quem quiser chegar um pouquinho mais para frente, está bem para trás aí, de repente aproveita a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Isabelle. Agradecer ao CRA, primeiramente, pela oportunidade, né? E a vocês presentes. A gente vai falar um pouquinho desse tema, que é um tema novo, em sentido dessa sinergia que a gente está colocando, mas não tão novo assim, né? A gente vai falar bastante aqui. Aqui um pouquinho do meu currículo, né? Eu tive uma experiência aqui, basicamente, com a frente de um escritório de projetos e processos, na Icatu Seguros. Então, foi um período que deu para conviver com essa sinergia entre a área de projetos, entre as iniciativas de projetos e as iniciativas de processos. Lá eu tinha 22 pessoas comigo, 11, um coordenador de projetos e 10 gerentes de projetos, e uma coordenadora de processos e 10 analistas de processos. Então, convivi de perto com as 2 iniciativas, ajudei a estruturar o escritório, fiz o mestrado em sistemas de gestão na UF, e minha dissertação foi em governança corporativa. Então, a governança corporativa já fala muito, né? A gente estuda muito essa parte de processos, riscos e, consequentemente, projetos para a implementação de um modelo como esse. E vem atuando aí no mercado também acadêmico, como coordenador lá da UCP, como a Isabelle comentou, dos cursos de gerenciamento de projetos, processos, gestão de processos e gestão empresarial. Então, hoje eu estou com esses 3 cursos com a coordenação acadêmica, além da CPERUELO, que a gente faz os trabalhos exatamente voltados para projetos e processos. Então, um pouquinho da minha experiência, só para contextualizar os meus trabalhos aí, né? Aqui a gente vai passar uma agenda, eu vou fazer uma breve conceituação para a gente entender um pouquinho a diferença de projetos e processos e a possibilidade de sinergia. Depois a gente vai falar da estratégia, a competitividade, onde é que isso se situa, né? Vamos falar da sinergia, que é o tema principal aí do nosso encontro de hoje. E vamos falar também sobre transformando processos em projetos, que, do meu ponto de vista, é o ponto crucial aí da interface entre os 2 temas. E aí vamos fechar com o perfil do profissional de processos e projetos e a liderança como alicerce para uma gestão de processos e projetos. Então, a gente vai navegar aqui basicamente em 4 áreas, né? Estratégia, processos, projetos e pessoas. Então, essa é a ideia da gente dentro da agenda, da programação. Conceituação. Antes da gente falar da conceituação, por exemplo, gestão de processos é o primeiro estudo da administração. Quem estudou administração, né, estudou provavelmente Frederick Taylor, não é isso? Administração científica. E o primeiro estudo da administração, que é a administração científica, foi um estudo de processos. Né, o estudo dos tempos e movimentos, superespecialização do trabalho, divisão das tarefas. Nada mais é do que um estudo de processos. Então, o processo não é algo tão novo assim. Por que voltou à moda agora? E por que não esteve na moda em algum momento? Né? A gente viveu a época da reengenharia, né? Não sei se vocês lembram da reengenharia, onde se terceirizou tudo, né? E qual era a grande máxima da reengenharia? Ou não existe melhoria de processo gradativa. Ou eu mudo radicalmente ou eu não melhoro. Então, isso a gente vai ver, que isso vai ter um slide que a gente vai falar sobre maturidade em processo, e a gente vai ver que isso não é uma verdade. Então, a gente passou por esse processo, né, dos call centers, né, acabando, meu negócio não é atendimento, meu negócio é vender um determinado produto, terceirizei meu call center inteiro. E aí é essa avalanche de problemas que as empresas passam com equipes que não têm identidade com ela, não conhecem do negócio, não conhecem do processo. Então, a dificuldade acabou com várias áreas, as antigas áreas de OIM, organização, sistemas e métodos, né, que eram áreas mais voltadas para a documentação, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que acabaram ficando obsoletas e substituídas por uma reengenharia.
Mas então o processo não é tão novinho assim. Ele só estava fora da moda, né? E agora ele voltou com tudo, com os conceitos do BPM, né? Business Process Management. A gente começa a botar uns nomes em inglês para dar um peso. E é exatamente isso. E o BPM, ele ressurge graças à governança. Por quê? A governança vem através do alinhamento entre a propriedade e a gestão, defendendo os interesses das partes interessadas. Então, esse é o conceito de governança, né? Então, quando eu falo assim, alinhar os interesses da propriedade e da gestão, respeitando os interesses das partes. Quem são as partes? Fornecedores, clientes, sociedade. Isso veio à tona mais fortemente em 2002, com a questão dos escândalos de empresas que fraudaram suas demonstrações financeiras, como a Enron, como a WorldCom, como a própria Arthur Andersen, que era a empresa de auditoria dessas empresas e chancelou essas práticas. Então, o mercado se viu numa necessidade de regular isso. Então, foi criada, os Estados Unidos criou a Lei Sarbanes-Oxley, né, de 2 senadores, né, que criaram, e que, em 2002, e que regulava que o presidente da empresa e o diretor financeiro passam a ser responsáveis pelas demonstrações financeiras que são publicadas ao mercado. Ora, como é que eu garanto agora que as informações são corretas? O presidente vai lá fiscalizar o dia a dia? Eu posso ter erro na informação que eu mando por fraude, mas posso ter erro humano, não posso? Posso ter erro sistêmico. Então, isso a gente está falando de gestão de riscos. Como é que eu faço gestão de riscos? Entendendo os processos. Se eu entendo os processos, entendo os riscos, eu defino controles. Então, voltou à tona processos. Então, processos deve ao movimento de governança, que iniciou essa necessidade de busca de controles. Mas ainda é uma visão de processos para compliance, para regulatório, para atender as legislações. E aí, o mercado falou assim, olha, esse negócio não é bom só para atender a legislação, é bom para melhorar o negócio também. Ajuda a melhorar a operação, desempenhar melhor. E aí começou todo esse movimento. Então, uma breve história do que foi processos nesse tempo aí de gestão. Projetos. Por que projetos a gente começou a falar agora? Quem estudou administração, se formou, quem se formou aqui de 2000 para cá? Alguém? Você estudou gerenciamento de projetos na faculdade? Estudou. Quem se formou antes de 2000? Estudaram gerenciamento de projeto na faculdade? Não. Então, a gente está falando de uma disciplina que foi integrada ao curso de administração e de outros cursos, né? Análise de sistemas, engenharias, foi integrada tem 15 anos. Estou sendo até generoso, porque quem se formou em 2002, no início de 2000, não estudou. Porra, raríssimos os cursos que tinham a disciplina de gerenciamento de projetos. Por quê? Por que a gente não estuda o gerenciamento de projetos antes? Porque o mundo se tornou mais competitivo. Quem eram as 4 grandes montadoras de carro do Brasil na década de 80? Ford, Fiat, não é isso? Chevrolet, não é isso? E Volkswagen. A gente tinha 4 grandes montadoras. Qual era a grande inovação que você tinha? O Chevette tinha uma lanterna branca e ia ter uma lanterna abóbora, não é isso? Era a grande inovação agora do próximo ano. Então você não tinha que preparar a sua linha de produção, você não tinha que melhorar o teu projeto, você não precisava melhorar o teu produto. E o que aconteceu no mundo agora? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, né, de manhã não, para o centro de manhã, não para a palestra. E eu estava ouvindo a CBN e estava falando uma coisa muito interessante, a Nokia. O que aconteceu com a Nokia? A Nokia era líder de mercado em 2007, líder de mercado. Nós estamos falando de quanto tempo? 7 anos. Certo? A Nokia era líder de mercado. O que aconteceu com a Nokia? Sinônimo de qualidade. Por quê? A percepção de valor muda. Qual era a nossa percepção de valor? Quem tinha um celular Nokia em 2007? Quase todo mundo, porque você queria, na verdade, um celular que tivesse durabilidade na bateria, não é isso? Você carregava, ele ficava uma semana. Você até esquecia. Tomava um tombo, caía, ajudava para a defesa pessoal, não é isso? Então, e o que você hoje valoriza no celular? Nada do que a Nokia tinha, certo? Hoje você valoriza o touch, a funcionalidade, e ele se durar 8 horas está ótima a bateria, não é isso? Você está disposto a carregar mais de uma vez por dia. Então isso deixou de ser um diferencial e outras coisas passaram a ser diferenciais. Saiu um estudo da Standard & Poor's, né, dizendo que os negócios, em 1935, iriam durar 90 anos. Duravam, em média, 90 anos. Agora, em 2009, eles duram, em média, 17 anos. O que significa? Que para que eu volte a durar 90 anos, eu preciso de pelo menos 6 renovações
nesse espaço de tempo. Então, por isso, essa necessidade de inovar, de reinventar os negócios. É muito difícil reinventar. Sabe por quê? Vem o primeiro conceito que as empresas não conhecem, o conceito de missão. Qual é a missão? Quem sabe dizer a missão da sua empresa aqui? Dificilmente, eu dou aula nos MBA e sempre faço a pergunta, e sempre a estatística numa turma de 30 é meio que sabe responder, porque ele não consegue responder completamente. Então, não dá nem para atribuir um que sabe responder. Por que isso? Porque a missão das empresas não reflete o seu propósito organizacional e não vincula o propósito de vida das pessoas. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, essa dificuldade ela foi muito vista nas empresas fabricantes de pager. Lembra do pager? Do BIP? O que era o negócio das empresas fabricantes de pager? Era produzir pager ou era telecomunicações? Certo? Então, na década de 70, o pager chegou trazendo uma coisa maravilhosa, que era você ter acesso à comunicação, à informação em qualquer lugar. E você tinha que ligar para uma central de atendimento e pegar o recado. Na década de 80, inovamos. Você não precisava mais ligar para a central, você podia mandar já respostas prontas. E quando chegou na década de 90, a inovação foi o seguinte, você podia até gravar respostas para mandar, mas já era tarde, o celular tinha chegado. Porque a inovação estava no produto e não no negócio. Então, quando a gente não olha para o negócio e a gente olha apenas para o produto, é quando não é claro para a gente a missão. Não está clara a missão. A gente continua inovando só no produto. Então, os projetos eles aparecem como um grande diferencial nisso, porque são eles que têm a capacidade de tangibilizar essas ideias. Então, a Nokia ficou parada no tempo, e não é muito tempo, 7 anos. Então, é por isso essa sensação que a gente tem de que a gente não mal terminou um negócio, a gente está começando outro. A gente nem está desfrutando de algo, a gente já está tendo a necessidade de investir em outro. Então, essa visão, ela conceitua o seguinte, processos são atividades contínuas, né? São contínuas e tendem a ser repetitivas. E os projetos, apesar de estarem baseados numa estrutura de processos, processo de iniciação, planejamento, execução, encerramento, em controle, tem um viés para o término. O projeto ele tem sempre que acabar. Então, isso também é diferente do processo. E outra característica que difere é que os processos, geralmente, a gente conhece. Os projetos, nem sempre. Né? Então, os processos, a gente já sabe os macetes que estão ali por trás, por que dão determinados problemas. Projeto a gente, às vezes, descobre no meio do caminho, principalmente quando a gente não consegue fazer uma boa gestão de risco do projeto. Eu brincava lá com a minha equipe, que tem projetos que você olha para o chão assim e fala, ih, aqui tem um cabelo, você puxa, sai um urso debaixo da terra, né? Você tem que matar agora um urso. Então, às vezes, você não consegue entender, decifrar esses ursos que você vai ter no caminho. Isso é uma característica que a gente está aprendendo. A comunidade de gerenciamento de projetos está aprendendo. Se você parar para pensar, uma disciplina que está na graduação há 15 anos, é muito pouco em termos de conhecimento. É muito pouco em termos de maturidade nos conceitos, apesar dos conceitos terem surgido em 1953 nos Estados Unidos, pelo PMI, né, que é o Project Management Institute, né, que fala sobre as práticas, divulga as melhores práticas de gerenciamento de projetos, não é muito tempo assim. Então, vamos evoluir aqui nos conceitos. Um pouquinho de estratégia e competitividade. Né? Olha que interessante, o Kaplan e Norton já diziam isso aqui em 2004. Na maioria dos casos, estimamos que 70% dos casos, né, o verdadeiro problema não é a má estratégia, é a má execução. Ou seja, as empresas às vezes até têm ideias legais, mas elas não conseguem operacionalizar essas ideias, elas não conseguem botar em prática essas ideias. E aí, dentro dessa visão, o que a gente pode trazer? O conceito dos mapas estratégicos que eles defendem, que é tentar colocar exatamente num único diagrama toda a estratégia da empresa baseada numa relação de causa e efeito que a gente vai ver aqui. Bom, então essa visão deles está dividida em 4 perspectivas, né? Perspectiva financeira, perspectiva de cliente, perspectiva interna e perspectiva de aprendizado e crescimento. Ou seja, para que eu possa aumentar em 10% a receita do meu projeto, a receita da minha empresa, uma perspectiva financeira, que mercado eu preciso conquistar? Que clientes eu preciso conquistar para poder ganhar esse resultado? Para que eu possa ganhar clientes,
que processos eu preciso ter excelência. E aqui o Kaplan e Norton, eles são taxativos, eles dividem a perspectiva interna, a perspectiva de processo, em 4 grandes grupos de processos. Processos de produção, né, processos operacionais, vamos dizer assim, processos de relacionamento com o cliente, processos de inovação e processos regulatórios. Então, basicamente, processo operacional é o que eles chamam de ações de curto prazo. São os processos que eu consigo melhorar, reduzir custo, e isso reflete rapidamente no meu resultado. Os processos de relacionamento com o cliente, eu não tenho resultado tão rápido. Né? Você não faz relacionamento com o cliente rápido, é uma questão de credibilidade. Então, médio prazo. E os processos de inovação, também médio prazo, né? Baseado nos processos, por exemplo, de gerenciamento de projetos, e os processos regulatórios, mais voltados para o longo prazo. Né? Para que eu tenha essa credibilidade, que eu sou uma instituição séria, que tem um nome no mercado, que atendo à legislação, atendo à regulamentação, isso também não se faz da noite para o dia. Então, ele divide a perspectiva de processos nesses 4 grandes grupos. E, por último, aqui, a perspectiva que eu considero a mais importante, a perspectiva de aprendizado e crescimento, que relaciona o ativo intangível. O que é o ativo intangível de uma empresa? Né? Tangível é que a gente consegue tocar, intangível é que a gente não consegue tocar, porque está relacionado ao conhecimento da empresa. Ele divide aqui esse conhecimento em 3 grandes ativos. O ativo intelectual, o ativo do capital humano, são capitais, né, que eles chamam. Capital humano, o capital da informação e o capital humano, capital da informação e o capital organizacional. Então ele divide nesses 3 grandes capitais aí. O capital humano, as pessoas. Capital da informação, os sistemas, os servidores, etc. E o capital organizacional, a cultura da empresa. Né? O quanto a empresa, a missão, a visão, os valores, as lideranças. E aí as lideranças aparecem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aproveitando para falar, para antecipar. Qual é o futuro da Apple sem o Steve Jobs? Né? As sucessões começam a aparecer também como um grande capital dentro das organizações, que elas começam a se preocupar. Então, se eu não tiver pessoas, se eu não tiver esse ativo intangível, nada adianta ter processos, traçar mercados para atingir e objetivos financeiros. A maioria dos executivos focam muito aonde? Finanças e marketing. Todo mundo traça a estratégia olhando para finanças e marketing, mas ninguém olha para os processos necessários para atingir isso. E nem as pessoas, as competências. Voltando ao conceito de missão. Preciso reinventar o meu negócio. Isso é muito fácil, né? Reinventar o negócio. Então vamos para as empresas fabricantes de máquina de escrever. Como é que eu paro de fabricar máquina de escrever e começo a fabricar software para competir com a Microsoft? Como é que eu faço isso? Eu não tenho capital, eu não tenho skill, eu não tenho know-how nisso. Mas as empresas fabricantes de pager tinham. Concordam? Eles tinham engenheiros de telecomunicações. Elas tinham pessoas que conseguiam entender do negócio, mas estavam voltadas para o produto e não para o negócio. Então a gente começa a ver a dificuldade. Agora, o que era frágil nas empresas de pager? O capital organizacional. A cultura voltada para a inovação. Então, por isso que o ativo intangível ele não é só o capital humano, é o capital organizacional, somado ao capital da informação, a tecnologia também. Então, não dá para falar só das pessoas, mas se a liderança não tiver também junto desse processo e tiver tecnologia, e prover tecnologia para isso, não vai funcionar. Então, é isso que a gente fala da questão da estratégia. E o Kaplan Norton colocam essa visão, que eu acho formidável, interessantíssima. Aqui é uma visão para as empresas, para as instituições públicas, que a diferença só é que o mercadológico, né, o cliente, fica no mesmo nível do financeiro, porque geralmente as empresas públicas não têm objetivo de lucro. Né? A parte financeira é para ajudar a prestar serviço para o cliente final, nesse caso, a população. Então é como se o acionista fosse o cliente, né, nesse caso. Então essa que é a visão que a gente quer passar aqui. Bom, isso aqui é um pouquinho do mapa mais detalhado, né? Aqueles 4 grupos de processos que eu comentei com vocês, né? Os processos operacionais, de clientes, inovação e os processos regulatórios. E exatamente é você tentar colocar numa única visão a estratégia da empresa, tentando conciliar interesses distintos, né? Porque eu posso ter ações voltadas para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo.
né, como eu falei dos processos. E você pode ter ações voltadas para a produtividade e ações para o crescimento. Isso é muito delicado, por quê? Existem duas formas da gente agregar valor para o acionista. Quais são? Ou eu vendo mais, ou eu gasto menos. Não é isso? Não tem como fugir disso. E quando a gente tenta colocar as duas estratégias num único mapa, isso pode ser muito complicado. Porque vamos pensar no cara da TI, o cara da infraestrutura lá. Ele tem que prover servidores. Se a estratégia de crescimento, é possível que ele tenha que aumentar os servidores dele. Se a estratégia de produtividade, é possível que ele tenha que reduzir. Então, você imagina se eu tenho as duas estratégias dentro da empresa, como é que esse cara faz? Ele vai viver num conflito e ele vai provocar, na verdade, uma grande disputa dentro da empresa de quem ganha. E, às vezes, quem ganha é o grito, né? E não necessariamente a estratégia. Então, por isso que essas coisas podem gerar problemas seríssimos. E o Kaplan e Norton, eles tentam, através dos mapas, deixar essa visão mais clara. E aí, como é que é esse movimento? Apesar do movimento de construção ser de cima para baixo, ou seja, eu defino perspectivas financeiras para chegar a mercadológicas, processos e aprendizado, a execução precisa ser de baixo para cima. O que eu quero dizer de baixo para cima? Não é que não tem que ter a liderança apoiando, não é isso. Mas é porque lembra que eu falei que aqui embaixo eu tenho o capital humano, o capital da informação, o capital organizacional? A liderança está aqui no mapa. O embaixo aqui não é o operacional, é só o capital, o ativo intangível. Então, ou seja, são as pessoas. Se as pessoas não entenderem a estratégia, ou não acreditarem na estratégia, não tiverem capacidade de executar, não adianta ter mapas maravilhosos. Não adianta a gente ir para o hotel fazenda, se reunir, ficar imerso lá em dinâmicas, sair uma coisa linda, mas não termos a capacidade de colocá-las em prática. E essa visão ela é muito interessante, porque como é que você constrói um mapa? Basicamente, você define o que fazer e depois você define como fazer. Né? Então, aqui está o que fazer, aqui o como. Então, é uma visão que eu trouxe lá do Kaplan e Norton para a gente poder contextualizar a estratégia dentro de projetos e processos que a gente vai falar já já. Bom, então nós temos um mapa, né? Isso é suficiente para garantir o sucesso da implantação da estratégia? O que está faltando? Temos os recursos necessários, né? Ou seja, quais são os objetivos mais importantes? Isso foi uma dificuldade que reflete exatamente aquela constatação que 70% dos casos o problema não é a estratégia. Ou seja, as ideias são boas, os mapas são bonitos, os mapas são bacanas, mas por que a gente não consegue pô-los em prática? Por que a gente não consegue operacionalizá-los? Justamente por causa dos conceitos que a gente quer falar aqui. Precisamos elevar os processos e projetos para entender a estratégia. Ou seja, os executivos precisam olhar para isso, os administradores precisam olhar para isso. Não basta só ter ideias, não basta só olhar para fora, tem que olhar para dentro também. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente começa a trabalhar aqui, que é elevando. Então, basicamente, a gente tem a visão, né, visão de futuro da empresa, onde que a empresa quer chegar, qual é a razão de ser dela, que é a missão, isso deriva em objetivos estratégicos. Então, basicamente, isso daqui é um pouco que o Kaplan e Norton tentaram e conseguiram, né, estruturar essa visão da empresa, essa estratégia, etc. Mas isso precisa o quê? De operações de alto nível, de processos e operações de projetos. O que significa isso? Quando eu defino lá que eu quero, por exemplo, expandir as instalações do CRA com objetivo estratégico, eu quero que o CRA aumente a quantidade de adesões ao conselho, provavelmente eu tenho que rever minha estrutura. Então eu vou ter que ter ações que podem ficar restritas a processos, de melhorar os processos de atendimento, por exemplo, como eu posso chegar à conclusão que só a melhoria por si só não basta, essa melhoria vai resultar, inclusive, num projeto. Ou vou ter ações pontuais de processo e ações também de projeto para atender esse objetivo estratégico do CRA, de aumentar a sua capacidade de atendimento. Então, essa visão, por isso que a gente fala que as estratégias vão derivar em tanto operações de alto nível, quanto projetos estratégicos. E aí, como é que se divide isso? Né? O estratégico define a missão e a visão, o tático olha para os objetivos e para ações de alto nível, e as equipes vão executar essas melhorias de processos e executar
os projetos. Bom, legal. Então, o que a gente está dizendo aqui? Resumindo, nós temos uma estratégia que deriva em projetos e processos que vai chegar em resultados. Está claro isso? Assim é lindo, né? Quando a gente vai para a prática, por que as coisas não dão certo? Porque existe uma coisa que a gente ainda está aprendendo. O mundo corporativo está muito voltado para isso aqui. Metodologias para fazer melhor os projetos, para atender melhor os processos, para mapear, para modelar, para fazer notação disso, BPMN, EPC, várias notações aí no mercado, todo mundo preocupado em estudar esse negócio. Mas ninguém estuda a ligação da estratégia com os projetos. Então não basta fazer projetos e processos da maneira certa. É preciso fazer os projetos e processos certos. Porque senão a gente corre um imenso risco de fazer projetos e processos certos, né, da maneira certa, mas errado. Ou seja, eu vou fazer o projeto de maneira certa, mas que não era para ser feito. Então não adianta. Eu posso fazer lindo um projeto bacana dentro da metodologia associada às melhores práticas, né, olhando para o PMI, olhando lá para o CBOC da gestão de processos, mas aquele projeto não atende um objetivo estratégico. O que adianta? Não adianta nada, certo? O acionista, o executivo, não vai ver valor nesse trabalho. Então, o ponto final é que os projetos e processos precisam gerar resultados. Que resultados são esses aqui? O que esses resultados respondem? Se os objetivos estratégicos que foram definidos lá naquele mapa do Kaplan e Norton foram atingidos. Por exemplo, meu objetivo era aumentar minha capacidade de atendimento. Eu aumentei? Essa é uma pergunta. Se eu faço um projeto e o projeto não aumenta a minha capacidade de atendimento, ele não atingiu o objetivo dele. Não importa se eu fiz dentro das melhores práticas do PMI, não importa se eu fiz dentro do guia do CBOC, não importa se eu sou PMP, CBPP, né, que aí é o povo buscando as certificações. Mas a certificação olhando só para a metodologia. É metodologia pela metodologia. Isso não resolve. Metodologia é apenas um veículo. Mas a gente precisa saber qual o caminho que a gente tem que perseguir. Porque senão eu vou com um veículo bacana, percorrendo um monte de caminhos que não me levam ao resultado que eu quero chegar. Tá? Então, esse é um dos conceitos que a gente ainda está patinando no mundo corporativo. A gente não linka a estratégia às ações. E os projetos e processos são as ações. E se a gente linka, os resultados estarão aqui. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai começar até a dar menos importância para a metodologia. Porque, mesmo que o projeto entregue... Olha que eu vou falar, né? Está sendo gravado, o PMI vai até, acho que, querer me descredenciar amanhã. Mas eu posso até atrasar o projeto, mas se ele atende a um objetivo estratégico, ele pode ser mais valorizado do que um projeto que foi entregue no prazo, mas não atende ao objetivo estratégico. Por quê? Isso daqui é desempenho. E isso daqui é resultado. Existe uma coisa que o mundo corporativo cobra muito e que ele não sabe lidar. É o seguinte, esforço. Certo? Uma vez eu ouvi de um diretor executivo a seguinte frase, eu gravei isso: esforço não é resultado. E ele tem razão. Por mais cruel que seja, né, por mais desumano que pareça, ele tem razão. Por quê? Esforço não é resultado. Então, por isso que tem um monte de PMP, um monte de CBPP por aí, não conseguindo gerar resultado para a empresa. Ele é um expert em projeto, é um expert em processos, mas o que ele faz não resulta em nada. Por quê? Ele está fazendo certo o projeto errado. Esse é que é a grande dificuldade. Então, dentro dessa visão, vamos falar da sinergia. Para vocês não dizerem que eu não estou falando do tema da palestra, né? Vamos falar da sinergia. Vamos imaginar a gestão de processos como um grande PDCA. Todo mundo sabe o que é um PDCA? Nela da qualidade, que ficou conhecido pelo Deming, né? Plan, Do, Check, Act. Eu planejo, executo, controlo e tomo ações corretivas. Então, eu coloquei esses conceitos dentro desse grande PDCA aqui. Então, dentro da gestão de processos, o que é o planejamento? É a modelagem, análise, é o desenho. Ou seja, eu modelo, entendo como é o meu cenário atual, analiso as oportunidades de melhoria e vou desenhar soluções futuras usando as técnicas de modelagem. Quando eu faço isso, onde é que estão as iniciativas de projeto aí? Logo na sequência. Porque se aquele desenho ali requer a implementação de um sistema,
Então, opa, para melhorar o processo eu preciso de sistema, eu preciso de um projeto, né? Então, consequentemente, a execução desse modelo que foi criado no planejamento, ele se torna a implementação do projeto de execução e também depois o processo em pós-produção. Consequentemente, eu preciso monitorar para saber se esse resultado aqui atingiu o meu objetivo. Lembra que a gente acabou de falar sobre isso? Então, eu atendi em 2 horas a minha fila. Depois que eu implementei esse novo processo, em quantas horas eu estou atendendo? Eu costumo brincar também que a gente não faz projeto de pioria. Ou seja, eu vou fazer uma pioria aqui, eu atendo em 2 horas, eu vou passar a atender em 3. Né? A gente faz projeto de melhoria. Então, se a gente faz projeto de melhoria, o resultado tem que... Desculpa, o resultado aqui tem que atender o objetivo que foi definido no planejamento. Então, por isso que a gente controla a execução para saber se saiu de acordo com o planejado. Bom, se a gente faz isso aqui, consequentemente, eu posso melhorar mais ainda, não é isso? E aí eu posso ter novas iniciativas de processos, de melhoria de processos, que vão resultar em justificativas para novos projetos. Então, por isso que processos e projetos interagem muitas vezes. Eles falam muito, mas existe uma fronteira. Não dá para achar que é a mesma coisa. Né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho também. Bom, aquilo que eu estava comentando, né? O que é a gestão de portfólio? É fazer o projeto certo. Ou seja, é definir a minha carteira de projetos que melhor atende aos meus objetivos estratégicos. Consequentemente, qual é a metodologia de gestão de projetos que eu vou usar para isso? Então é fazer certo o projeto. Então, se eu consigo fazer o projeto certo da maneira certa, eu estou fazendo cultura em gestão de projetos. Aí sim eu consigo provar o valor desse negócio. Se eu não consigo fazer isso, vai virar metodologia pela metodologia e isso não vende, isso não funciona. Transformando os processos em projeto. Voltando para o nosso PDCA aqui. Quando a gente define essa visão, isso vai gerar vão gerar justificativas para que a gente possa defender o nosso projeto. Não é isso? E é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês dessa sinergia. Bom, em processos, a gente faz na CPERUELO, por exemplo, análise técnica primeiramente. O que a gente chama de análise técnica? Eu estou mais preocupado na análise técnica com uma visão de melhoria do processo tecnicamente. Eu não estou muito preocupado se isso vai ser viável financeiramente ou não. Mas depois eu tenho que me preocupar com isso. Porque não adianta propor uma melhoria que vai me custar muito caro para poder implementar e, no final, o benefício não justifica. Então, a gente também faz a análise de viabilidade. Bom, o que é análise técnica? A gente vai olhar para as atividades que foram mapeadas, né, o nível de automação delas, o estudo dos tempos e movimentos. Opa, quem estudou administração estudou estudo dos tempos e movimentos. O que era isso? Taylor acreditava o quê? Que se eu reduzisse os tempos, né, de atividades que não agregam valor ao meu processo, por exemplo, o tempo que eu levo indo buscar um maquinário para o meu processo produtivo, é uma atividade, o meu deslocamento, que não agrega valor. Então, o estudo dos tempos e movimentos está baseado nisso. A análise de valor, consequentemente, trazendo um pouco da visão do Lean Six Sigma, e, no final, aqui os recursos, ou seja, que recursos eu tenho para trabalhar nos meus processos. Essa visão vai me ajudar numa abordagem tática operacional. O que eu quero dizer com isso? A convencer as equipes que é legal mudar. Mas isso não é suficiente. Por quê? Eu preciso convencer o outro lado. Eu preciso convencer quem? O sponsor, o executivo. Né? E aí o executivo ele pensa um pouco diferente. Lembra do meu caso lá, do meu diretor? Esforço não é resultado? Não é nada romântico isso, né? Mas é funcional. Ou seja, ele não está preocupado se vai melhorar o processo, se não vai melhorar, se vai melhorar a vida ou não vai. Ele está preocupado com o resultado que isso vai gerar para a organização. Ele não deixa de ter razão. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, qual é a abordagem estratégica que a gente quer dar para a gestão de processos? A gente só vai conseguir fazer uma boa gestão de processos se a gente conseguir entender exatamente as duas visões. Como cada público, como cada stakeholder que lida com a gente em processos, pensa. E isso a gente precisa traduzir. Uma prática que é muito complicada no escritório de processos é que, por exemplo, voltando às melhores práticas. O que as melhores práticas dizem? Você tem que primeiro mapear todos os processos da sua empresa, para depois você começar a analisar, não é isso? Então, deixa eu voltar rapidamente aqui. A gente está onde quando a gente está modelando todos os processos? Aqui. Não é isso?
os processos. Então, quando eu modelo todos os processos da minha empresa, eu não saio daqui. E aí, se eu vou modelar todos, eu posso levar 2 anos modelando, não posso? Quando eu acabei de modelar, está tudo desatualizado. Aí eu continuo modelando, agora atualizando. Então, eu voltei para ser a área de organização de sistemas e métodos, só documento. E isso não cabe mais. Então, eu preciso entender quais são os processos que são estratégicos para rodar meu ciclo, para rodar meu PDCA, para melhorar aqueles processos que são estratégicos. Óbvio que um dia eu posso chegar a ter todos os processos mapeados, analisados em melhoria contínua. Olha que isso é o mundo Jedi, né? Está no nível já Jedi. Mas não é o nosso caso. Então, vamos voltar aqui para a nossa prática. Eu preciso exatamente entender os 2 mundos aqui, dos meus stakeholders, para conseguir gerar esses resultados. Bom, quando eu faço a análise técnica, eu vou buscar o quê? Tomada de decisão. E a decisão só pode ser tomada com informação. Então, se a gente leva a informação técnica e financeira, a gente atende os 2 públicos, não é isso? O público que está no tático operacional e o público que está exatamente para tomar a decisão. E o desembolso de capital, isso vai ajudar no desembolso de capital. Ou seja, eu estou investindo em algo que é viável. Ou até mesmo nos convencendo que aquela melhoria não é legal. Por que adianta a gente fazer uma melhoria só para provar que a gente está fazendo algo? Isso não funciona. A gente vai falar sobre isso. E seleção dos projetos que são importantes. Projetos, por exemplo, de melhorias de processos. Então, aí a sinergia, mais uma vez, aparecendo entre os 2 mundos. Então, essa visão, Peter Drucker já dizia, né, que uma empresa, há muito tempo que se sabe que uma empresa pode operar sem lucro por muitos anos, desde que tenha um fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. Ou seja, os nossos projetos precisam contemplar a visão também de viabilidade. Então, o que a gente pode trazer aqui? Vamos entender alguns conceitos aqui. Aquilo que eu comentei, né? Ou você agrega valor com crescimento, ou você vai agregar valor com produtividade. Geralmente, quando a gente está falando de projetos de melhorias de processos, a gente vai tendenciar para a produtividade. Porque é difícil você justificar aumento de receita com melhoria de processos. Você consegue quando você está vinculando um produto. Estou lançando um produto, mas aí o pessoal de produto já faz isso. Faz lá o BP, o plano de negócios, que diz qual é a expectativa de venda daquele produto. Quando a gente está falando de melhoria do processo, por exemplo, eu quero reduzir, voltando ao tempo de atendimento, eu vou reduzir o tempo de atendimento da minha fila de 2 horas para 1 hora. Legal. O que isso significa em custos? Eu posso reduzir, eu posso deslocar uma pessoa do atendimento para fazer outra coisa? Para ficar no controle de qualidade, por exemplo? Se eu consigo, com essa redução, retirar uma pessoa da linha de produção, estou retirando o custo do processo, certo? Então, isso viabiliza a iniciativa. Então, geralmente, em processos, eu estou falando de algo de produtividade. Eu estou voltado para a estratégia de produtividade, para aquela gestão operacional que a gente havia comentado. Então, mensurando os ganhos, né? Resumindo, a gente tem análise, a gente modela, analisa e desenha os processos. Com base nisso, o que a gente faz? Faz uma análise técnica, faz uma análise de viabilidade e chega à aprovação do projeto. Aprovado o projeto, a gente vai fazer o plano do projeto. Obviamente que isso vai variar muito de empresa para empresa, porque essa análise de viabilidade pode ser feita pela controladoria, pode ser feita pelo próprio PMO, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Depende de quem está, qual é a estrutura da empresa voltada. Mas existe a área de processo que pode ajudar na construção dessa viabilidade aqui. E como é que ela pode fazer isso? Justamente ajudando, né, na construção do fluxo de caixa que vai se compor do projeto. Num primeiro momento, quanto eu tenho que desembolsar para investir naquela melhoria e quanto que essa melhoria me traz de retorno a cada ano que eu implemento esse projeto. Consequentemente, você pode usar VPL, valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, ou payback, que é o tempo de retorno do investimento para a caixa. A gente não vai entrar nessas questões aqui, mas exatamente como que eu poderia quantificar para o meu sponsor a melhoria de processos, para isso não ficar no mundo subjetivo, né? Eu conseguir trazer o mundo mais concreto para ele, mais tangível, para que ele possa tomar a decisão. Aquele conceito que eu comentei com vocês, né? Esse conceito de modelo de maturidade, ele é muito interessante porque ele fala da cultura de heróis, né? Ou seja, existem aquelas pessoas que são maravilhosas dentro da empresa, que resolvem tudo dentro da empresa, quando você não tem processos, né? O processo está na cabeça dela. Ela é que conhece, ela é que faz. E isso é uma coisa tão interessante,
porque as pessoas acabam se apegando muito a esse conhecimento. E elas não conseguem perceber que elas são escravas daquele conhecimento. Porque ninguém promove quem conhece muito de uma determinada área. E quem não deixa é o próprio chefe, é o próprio gestor. Porque na reunião ele fala assim, não promove esse cara não, que você vai quebrar minhas pernas, não é isso? E muitas das vezes ele ainda queima você, porque ele ainda fala assim, olha, ele nem é tão bom assim, ele só sabe fazer isso. Né? Então, no fundo, você cria um conhecimento que você acha que é maravilhoso, que garante o teu emprego, mas também te aprisiona. E amanhã a empresa coloca um RP da vida, um SAP da vida, um sistema melhor, que não precisa mais daquela tua função, e você se vê no mercado sem ter um conhecimento para voltar a ele. Né? Muito preso àquele conhecimento anterior. Então, compartilhe conhecimento. Porque quando você compartilha, você, não só pela questão de ajudar as pessoas, mas você é ajudado junto com isso, porque você troca figurinhas, porque você aprende outras coisas, e isso está muito relacionado à gestão de processos. E quando você fala de processos, é justamente você sair dessa cultura de heróis, de pessoas que resolvem tudo, para uma visão da empresa que consegue essa melhoria. E você vê aqui essa visão gradativa, né? Essa visão que você vai conseguindo ao longo do tempo, à medida em que você roda o quê? Aquele PDCA gigante que a gente falou. Eu implementei uma melhoria, monitoro. Está boa, não está boa? Dá para melhorar mais? Eu implemento outra melhoria. Então, à medida que eu vou rodando o meu PDCA, eu tendo... Desculpa, eu estou me adaptando ao apresentador. Quando eu conseguir, acabou a palestra. Então, justamente estou na maturidade aqui do aprendizado. Então, a gente vai amadurecendo aqui para chegar no último nível. E isso é de acordo com meus ciclos de melhoria contínua daquele PDCA que eu mostrei para vocês. Bom, vamos falar de perfil, né? Vocês pediram um pouquinho, o pessoal me pediu para falar um pouquinho do perfil do profissional de projetos e o perfil do profissional de processos. Eles estão aqui no meio, né? Vocês estão aqui no meio. O profissional de projetos e processos, ele está exatamente no meio. Ele tanto olha para negócios como ele olha para o técnico. Né? Ficou ali, não é uma provocação, mas ficou ali a parte técnica, a parte do mal, né? Mas eu vou trazer uma outra explicação. O técnico ele olha para o quê? Para a anatomia, não é isso? Para o funcionamento. E a área de negócios olha mais para a estética, para o visual. Então, é uma explicação, uma analogia melhor. Né? Então, exatamente, o técnico ele está muito preocupado com funcionar, fazer a coisa acontecer. E o cara de negócios está preocupado com aqueles objetivos estratégicos lá que a gente falou, em atender aqueles objetivos estratégicos. Então, quem quer trabalhar com processos e projetos, está exatamente no meio. Você é um profissional que tem que entender um pouco de negócios e tem que entender um pouco do técnico. Não dá para... Eu sou profissional de gerenciamento de projetos. Gerencio qualquer projeto. Né? O PMI vai dizer que isso é possível. Mais uma vez, meu Deus, o PMI não pode ouvir essa palestra. Mas o PMI diz o seguinte, olha, qualquer um pode gerenciar um projeto. Aí eu pergunto a você fez lá o treinamento, estudou o PMBOK, se certificou como PMP, e eu falo assim, você vai gerenciar um projeto de perfuração de águas profundas no Pacífico. E aí? Como é que você faz? Você chega para a tua equipe, pergunta as estimativas, a equipe passa e você vai lá para o sponsor contar. Agora vai levar 10 meses o projeto. Ao sponsor, por quê? Espera só um minuto. Pessoal, por que vai levar 10 meses, hein? E aí você vira um garoto de recado da equipe. Então você tem que ter a equipe tem que ter muita maturidade para entender que você está numa posição apenas de gestão e não tem nenhuma visão técnica. Então você precisa conhecer um pouco do negócio. E, consequentemente, precisa conhecer um pouquinho do técnico também. Então, essa visão também se aplica a processos. Como é que eu vou mapear um processo que eu não tenho a menor ideia de como ele funciona? Né? Eu vou entrevistar quem faz o processo. Então, se eu não consigo vivenciar aquilo que o profissional trabalha, eu não consigo fazer um bom mapeamento de processos, não reflete a realidade dele. E isso é uma dificuldade muito grande do profissional de processos, porque tem muito profissional que está preocupado com a metodologia, com a notação, se está em BPMN, se está em EPC, vai usar o ARIS, se vai usar a ferramenta da IBM. Então, ele está muito preocupado com o tecnológico, mas pouco com, de fato, o que acontece na prática. Então, o que a gente diz na CPRUELO é o seguinte, primeiro observe. O ideal é que você passe um dia observando o processo. Depois que você, se possível, vivencie o processo. Vivencie algumas etapas do processo.
Não precisa entrevistar no primeiro momento. Senta do lado e veja como funciona. Vivencie aquilo ali. E terceiro, aí sim, você pode usar o mapeamento a fazer as suas análises e, por fim, criar um protótipo. Por que o protótipo? Porque aquela visão não é absoluta. A gente precisa botar para experimentar. Então, isso é outra coisa. Imagina que alguém chegue na sua casa ou pergunte a tua carreira profissional, um repórter faça uma entrevista com você, você conte para ele a entrevista, no dia seguinte está publicada a tua vida com a interpretação do repórter. Você vai ficar o quê? Sem ter sido consultado. Uma arara, não vai? É assim que acontece com o processo. A gente vai nas áreas, entrevista as pessoas e publica no dia seguinte na intranet como é que é o processo dele, dá pontos riscos. Ó, tem um monte de problema aqui na área do cara. Então a gente não pode, a gente tem que criar as alianças. E como é que a gente cria as alianças? Vivenciando, estando do lado, mostrando a parceria. Então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar em processos. Projetos também vivem o mesmo dilema, porque muitas das vezes o profissional de projetos ele não é especialista no assunto, ele precisa dos especialistas. Mas ele também não pode ser totalmente leigo. Então é isso que a gente fala exatamente dessa visão de trazer os stakeholders para o seu lado. Bom, existe uma diferença, né? Processos está mais voltado para um perfil técnico, pode ser formador de opinião, mas ele é muito mais especialista. E o foco dele é execução. Quando eu digo que o foco dele é a execução dos processos que ele está analisando. Ele quer que aquilo seja executado da melhor maneira possível. Não é que ele não tenha visão de planejamento, nem nada disso, mas é que o foco dele sempre está voltado para a execução. E o pessoal de projetos? O pessoal de projetos ele vai ser mais exigido com relação à liderança, porque ele precisa conduzir equipes, a gerenciar a equipe, não é isso? Ele precisa ser mais generalista e, consequentemente, o foco dele é mais o planejamento. Então, são visões aí complementares. Agora, o que a gente precisa trazer também aqui como uma coisa interessante do perfil, né? É o seguinte, nós fazemos coisas dentro das empresas para as pessoas. É sempre de pessoas para pessoas. Então, a gente não pode ficar preso às metodologias. A gente tem que entender a razão que está por trás daquele nosso trabalho ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, vamos pegar uma concessionária de caminhões, que faz revisões de caminhões. Eu poderia dizer como um propósito estratégico dela, um propósito organizacional, os valores, o quê? A qualidade dos serviços que são prestados, o prazo de entrega, não é isso? E o custo. Melhor relação custo-benefício do mercado. Isso engaja as pessoas? Você acha que depois que eu boto lá um painel bonito, olha, nossos valores estão aqui, qualidade, custo e qual foi o outro que eu falei? Prazo. Qualidade, custo e prazo. Isso engaja as pessoas? O que engaja as pessoas? Isso não é um propósito organizacional? Então a empresa fez o dever de casa, definiu uma estratégia, definiu os valores. O que faz as pessoas, de fato, prezarem, se comprometerem com a qualidade, com o prazo de entrega e com o custo? Reduzir custos. É o que elas vão provocar para outras pessoas. É isso que a gente ainda não acordou como empresa. Então é sempre de pessoas para pessoas. Então se eu digo que você não está fazendo qualidade, você está garantindo a segurança de pessoas que estão na estrada. Se um caminhão ele é revisado de 15 em 15 mil quilômetros, durante 15 mil quilômetros ele vai rodar com a manutenção que você fez. Eu estou falando de qualidade, sensibilizando as pessoas para um propósito de vida. Então, as pessoas precisam ter o seu propósito de vida vinculado ao propósito organizacional. Só assim você vai conseguir ter esse comprometimento das pessoas na estratégia. O segundo ponto que eu quero dizer aqui, se eu falo que você não faz custo, você não ajuda a reduzir o custo, você ajuda a outras pessoas, a outros profissionais independentes que têm o seu caminhão, que não são de uma transportadora, terem serviços de qualidade e segurança no mercado e viajarem com segurança. Ou seja, você ajuda a desenvolver o mercado. E o terceiro, você não ajuda somente no prazo de entrega, você ajuda no desenvolvimento do país. Porque se o país tem hoje uma logística toda voltada para a malha rodoviária, se os caminhoneiros pararem e não tiverem caminhões adequados, você para o país. Então você está ajudando no país. É o propósito maior. É o que o professor Peter Senge fala. Eu sou um cargo, né? As pessoas falam assim, eu sou um cargo. É como se o meu cargo fosse completamente isolado da empresa. Eu não tenho nada a ver com o que acontece aqui. Eu venho aqui, faço o meu trabalho. Não sei nem o que é esse negócio de qualidade aí que eles estão botando, prazo. Por quê?
isso não é o propósito de vida dele, isso é o propósito organizacional. Então, o propósito organizacional precisa se aproximar a propósitos de vidas, porque senão você não vai criar essa relação, essa sintonia entre pessoas e organizações. Eu estou escrevendo, terminei ontem, um livro que é 100% do cérebro nas organizações, que um dos capítulos é sobre exatamente essa questão da cultura. Então ele fala não só de projetos, processos, fala de tudo isso, mas fala muito dessa base. Então a gente está correndo atrás agora para publicar, deve acontecer até o final do ano ou o primeiro trimestre de 2015. Então é um trabalho muito legal que a gente está fazendo. Então essa visão também traz exatamente para isso. Eu não vou conseguir ter a gestão de processos de negócio ou projetos para atender objetivos estratégicos e operacionais se eu não tiver por trás o quê? Uma liderança. Então, só é possível com lideranças. E o que eu quero dizer com lideranças? Eu trago aqui exatamente isso. Você acredita no sucesso de qualquer modelo de gestão sem a liderança como grande força? E o que eu quero chamar de liderança? Outra pergunta. Acredita em uma única liderança? Um herói, né? E a terceira, acredita na liderança, nas lideranças e nos gestores, e não gestores? Ou seja, esse modelo também está no livro, que a gente vai publicar, que ele fala de 3 níveis de liderança aqui. Ou seja, eu tenho os líderes que são a propriedade, que são os donos do negócio, eu tenho os líderes que são os heads, né, os CEOs, e esse modelo aqui ele não é à toa, ou seja, eu tenho o CEO, ele na verdade, ele está exatamente na interseção entre a propriedade e a gestão, que é uma estrutura de governança que a gente está falando aqui, e eu tenho aqui embaixo os líderes que a gente chama de impulsionadores. Ou seja, existem aquelas pessoas que estão dentro da minha empresa, que sabem muito da minha empresa, e que muitas das vezes não são envolvidas dentro das tomadas de decisões que a gente tem. Então, o que a gente está falando aqui? A liderança pelo propósito e não pelo marketing. Eu vou contar uma breve história, a gente tem tempo, né? São 19h30. Tá. A gente tem um livro que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos das empresas que tiveram, na verdade, são líderes de sucesso por mais de 15 anos no mercado. E comparou com empresas que tiveram lideranças no mercado e perderam essa liderança. E uma das coisas que ele atribui é o conceito, na verdade, de liderança para essas empresas. E uma coisa que ele cita o presidente da Gillette, o Mockler. Esse cara nem é conhecido no mundo acadêmico, ninguém cita, segundo o Mockler. E o cara foi o grande responsável pela liderança da Gillette até hoje. Na verdade, a Gillette esteve para ser vendida. Ele não, e isso iria valorizar em 4 vezes as ações da Gillette. Ele não somente vende a Gillette, como ele convence o conselho de administração de que aquela não era a melhor saída naquele momento, porque ele tinha dentro da gaveta os projetos do Mach 3 e do Gillette for Women. Ou seja, ele traz propósitos organizacionais. Seria muito mais fácil para o Mockler vender a empresa, lançar um livro, dar entrevistas e embolsar alguns milhões, porque ele, como presidente, iria ganhar esses milhões também. Mas ele não faz isso. Ele tem um propósito dentro da empresa. E ele lança os projetos são lançados, e 10 anos depois a Gillette bate 9 vezes o valor das ações perante aquele período que ela partiu dos projetos. Então ele valoriza muito, e a história não é tão feliz assim, porque o Mockler morre dentro da empresa. Ele tem um infarto e morre dentro da Gillette. Então talvez esse não fosse o futuro que ele esperava para ele, mas o propósito era maior do que o próprio ego dele, que é o segundo ponto. Então, o conselho ele é muito responsável. Quando a gente fala assim, nossa, mas por que os líderes eles não estudam nas melhores escolas de gestão, eles são extremamente preparados, e por que eles não definem uma missão bacana, uma visão bacana? Você acha que eles não têm competência para isso? Tem, mas o conselho é o quê? Soberano. E a pressão do conselho, muitas das vezes, faz com que os líderes venham a se corromper. Então, a pergunta que a gente faz para saber se uma empresa possui a liderança no propósito é o seguinte: essa decisão ajuda a atingir o propósito organizacional, promovendo a cooperação das equipes, desenvolver as pessoas e despertar uma razão de existência da organização, ou somente atende aos meus interesses de reconhecimento profissional e imagem? Ou seja, eu estou falando de um propósito ou estou falando de interesses pessoais?
O segundo ponto é o CEO, distanciamento do ego. Exatamente o que o Mockler fez. Né? Ele não agiu pelo ego, ele agiu pelo propósito, ele agiu pela proposta. Uma coisa que o Jim Collins fala também é que a maioria das empresas comparadas que não eram líderes de mercado colocaram sucessores mais fracos ou não tão bons quanto os que deixaram o cargo. Ou seja, a gente prepara pessoas para fracassar, porque é muito melhor dizer que na nossa gestão isso não acontecia. É o distanciamento do ego. Ou seja, a gente precisa liderar não com ego, mas sim com propósito. Então, a segunda pergunta que a gente faz é essa. Esta decisão que estou tomando ajuda na prosperidade da organização, independente da minha existência, reconhecendo que a verdadeira força está no trabalho em equipe, em uma sucessão tão boa ou melhor do que a minha gestão? Ou seja, eu estou preocupado de fato com a empresa ou comigo? É outra pergunta que a gente faz para avaliar se a gente está liderando pelo ego ou não. E a última são os impulsionadores, ou seja, existem pessoas dentro da empresa que são fundamentais para que as coisas aconteçam. Não quer dizer que você vai consultar todas, mas eu preciso consultar as certas. Então, uma coisa que a gente também está falando muito no livro é o seguinte: a mudança, na maioria dos casos, ela vem de dentro. Vamos falar da gente, ser humano. Ela vem de nós mesmos. O médico é o maior consciente que ele não pode fumar. Mesmo assim, ele fuma, não é isso? Tem médico que fuma. Então, não é conscientização somente, mas é vontade de mudar. Não é isso? É percepção de que a mudança é preciso. Então, a mudança ela vem de dentro. E nas empresas não é diferente. As pessoas de dentro são as pessoas, muitas das vezes, mais capacitadas para fazer com que as coisas mudem. Não tem aquele ditado que o consultor é aquele cara contratado para dizer tudo aquilo que eu já sei? Então, não é que eu não seja contra a consultoria, pelo contrário, eu vivo disso, né? Mas, muitas das vezes, as empresas acham que vão trazer um profissional maravilhoso de fora que vai resolver o problema delas. E não percebem que o problema está dentro delas. Né? E que a solução também. Né? Então, é exatamente isso que a gente quer falar. Então, esta decisão que estou tomando leva em consideração a opinião de todas as pessoas-chave para o sucesso desta ação? Ou seja, se não está levando em consideração, talvez eu não esteja envolvendo quem eu tenho que envolver. E aí esse modelo de liderança, ele não está preso somente, por exemplo, liderança pelo propósito e não pelo marketing. Né? Ela não está presa somente à propriedade. Obviamente que eu relacionei, né, essa visão à propriedade, do ego ao head, ao envolvimento aos demais níveis, mas isso se aplica a qualquer nível hierárquico que você esteja. Né? Claro que isso é mais latente nesses níveis, mas toda vez que você estiver atuando dentro da empresa, você pode fazer essa pergunta: isso que eu estou fazendo é para o meu marketing ou pelo propósito? Essa decisão que eu estou tomando está baseada no ego, na resposta que eu quero dar ao outro para não ficar por baixo, ou porque eu realmente acredito que essa é a melhor resposta a ser dada? E, por último, o envolvimento. Né? Ou seja, eu estou envolvendo as pessoas que eu tenho que envolver, ou eu não estou envolvendo o fulano porque eu não gosto muito dele e não vou envolver mesmo. Né? Então, volta o ego à mesa. Então, é isso que a gente tenta trabalhar aqui. E, consequentemente, essa é a mensagem que eu queria passar. Vou abrir para as perguntas, para que vocês possam fazer. E essa mensagem é muito legal, que é uma mensagem do Deepak Chopra, que fala a respeito do sucesso. Né? Então, ele diz o seguinte: em sua enorme veneração do sucesso material, a sociedade deixa escapar uma profunda verdade. O sucesso depende do que somos e não do que fazemos. A gente, geralmente, começa a fazer alguma coisa para depois descobrir o que a gente tem vocação, o que a gente, de fato, nasceu para aquilo. Não se preocupem, porque todos nós fazemos isso. Né? Então, a gente leva um tempo aí para descobrir o que, de fato, nós somos. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que inverter. Né? Em vez da gente ficar preocupado em sair fazendo coisas, vamos primeiro olhar para dentro, aquela questão da mudança. Qual o propósito de vida que a gente quer ter e quais as empresas que podem nos ajudar com relação a isso. Isso está muito relacionado ao conceito de cultura, porque quantas vezes você chega numa empresa e não bate legal, né? Você não consegue dizer: a empresa é bacana, tem benefícios bacanas, não é isso? Tem o cargo que eu queria, mas não rolou. A química não rolou. Por que não rolou? Porque o propósito da empresa não ecoa em você e nenhum propósito de vida, e isso torna a relação morta. E é isso que a gente precisa descobrir. Aonde a gente quer ter o nosso propósito de vida,
atrelado ao processo organizacional. Muito obrigado. Abro aí para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Você acha que... Primeiro, meu nome é Nilciano. Você acha que a maturidade, o tempo de vida da empresa interfere para que ela tenha um planejamento estratégico eficaz ou não? Uma empresa com 1 ano, com 6 meses, enfim, ela pode fazer e fazer com que as lideranças façam parte disso e de sucesso? Luciana, né? Eu não acredito no tempo, não. Eu acredito exatamente nas pessoas que estão ali. Então, acho que dependendo do ativo intangível que você venha a ter dentro da empresa, independente se ela tem 20 anos no mercado, 50 anos ou 1 ano, dependendo do propósito que está por trás, isso depende das pessoas, não depende do tempo de vida dela. Uma coisa que a gente pode constatar com essa pesquisa da Standard & Poor's, né, é que ter tido sucesso no passado, né, ter tido sucesso no passado não é garantia de sobrevivência. O fato de eu ter sido a Nokia está aí para contar isso. Então, quantos anos tem a Nokia? Então, às vezes não é nem que a empresa não tenha planejamento estratégico, né? Até existe planejamento estratégico. Aquilo que a gente estava falando, o CEO é extremamente preparado, os executivos também. Mas o que está por trás disso? Eu não consigo justamente enganjar as pessoas nisso. Às vezes até o nível de linguagem ele não é adaptado para as equipes que estão na operação. E às vezes as estratégias são criadas sem entender a realidade da empresa, sem envolver as pessoas-chave. Então, teve até uma colega, né, no mestrado, a Carmen, né, que fez mestrado, eu vou lembrar para a Jaqueline, que nós fizemos mestrado juntos, né? Até agradecer a presença da Jaqueline. Então, a Carmen estudou exatamente o gap que existia entre o estratégico e o operacional. Né? O que o estratégico definia não se refletia lá no operacional. Quando você chegava o pessoal do operacional, como é que você vê a empresa, o futuro da empresa, a visão, etc., saiu uma coisa completamente diferente do que os diretores comentavam. Então, essa dificuldade do propósito, de encaixe dos propósitos, ela é muito grande. Então, não acredito em tempo de vida, acredito em propósitos, em pessoas. Isso eu acredito que, independente do tempo de vida. Lógico, quando você está falando de uma empresa de 1 ano, às vezes ela ainda não tem essa estrutura para fazer práticas tão maravilhosas como uma empresa que já está consolidada, não tem nem recurso para isso. Então, influencia, obviamente, mais pela questão de recursos e de estrutura do que, às vezes, pelo propósito. Às vezes o presidente ou os diretores daquela empresa que está começando querem muito fazer, mas ainda tem coisas tão críticas por trás que não permitem. Mas não quer dizer que não tem um propósito. Isso é uma coisa interessante também. O propósito pode até não ter planejamento estratégico, ele existe. Né? Quando a gente fala, principalmente das ONGs, semana passada eu dei um treinamento para uma ONG, que é a CAPA, né, que é Casa do Artista... não vou lembrar. Casa do Artista Plástico Afro-Brasileiro. É isso, CAPA. Né? Eles têm um propósito maravilhoso, mas eles não têm planejamento estratégico, eles não têm missão, visão, eles não têm nada disso. Mas talvez para eles seja muito mais claro o propósito deles do que muitas organizações que têm tudo isso. Não estou dizendo que não tem que se fazer, mas o propósito ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Tá? Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Qual seria o caminho para trabalharmos projetos e processos numa empresa de mais de 20 anos que nunca teve projeto documentado e nem processo documentado? Qual seria o caminho, assim, na sua visão e na sua experiência? A gente tem uma resposta simplista e pragmática para isso. Mas eu vou dar ela primeiro e depois eu vou falar uma coisa talvez maior. Poderia te dizer o seguinte, você tem que ter um sponsor para promover isso dentro da empresa e patrocinar essa ideia, porque não adianta a gente também ser herói sozinho e desbravar. A gente pode até conseguir algumas conscientizações, algumas ações pontuais, mas sozinho, sem sponsor, eu diria que é quase que impossível. É aquilo que eu falei das lideranças. Você precisa ter as lideranças
te apoiando. Mas essa é notícia talvez ruim, né? Você não tem um sponsor, desista. Não é isso. Mas você iniciando um movimento, talvez isso traga para você mais benefício do que para a própria organização. Porque pode não te trazer o resultado na organização, mas para você com certeza trará. Se você começa a estudar isso e tentar estruturar a informação, mapear os processos, escopar melhor os projetos, estruturar isso, você vai perceber que as pessoas vão começar a te procurar como uma referência dentro desses conceitos. Talvez isso não seja grandioso perante a empresa, porque é só você fazendo. Mas para você vai ser muito gratificante e, com certeza, se a empresa comprar a ideia e se você tiver um sponsor junto, você vai ser pioneiro e pode crescer com isso. Né? Eu acho que sempre tem... Eu gosto muito desse ditado, né? Sempre tem a metade cheia e a metade vazia do copo. A metade vazia é que se você não tiver um sponsor, é ruim. Mas a metade cheia é que você pode ser pioneiro nisso, mesmo que não dê resultado para aquela empresa, pode te ajudar a começar uma carreira na área. Agora, Ricardo, uma perguntinha bem rápida. Em relação às pessoas, você colocou muito pessoas. Eu gostaria de saber, assim, quais são as principais habilidades e atitudes que um profissional de projetos e processos precisa ter para ter uma longa vida aí em projetos e processos. Vamos lá, vou tentar falar um pouquinho das que os dois têm que ter e depois a gente fala um pouquinho de cada um. Tá? Tanto o profissional de processos quanto projetos, ele tem que ir a campo. Ele não pode ficar na cadeira dele mapeando modelos maravilhosos, pensando em planejamentos maravilhosos, sem conhecer a realidade da empresa. Então, você está falando de atitude, né? Então, a atitude é ir a campo, é conhecer, é vivenciar, né? Muito mais do que fazer metodologia. Muito mais do que metodologia. Minha primeira visão, principalmente para uma empresa que não tem nada, é a atitude. Obviamente, você vai precisar de metodologia, mas a energia não pode ser direcionada somente para metodologia, porque pela metodologia, não traz propósito. Lembra que eu falei? Qualidade, custo e prazo. Isso é metodologia, né? Mas isso não faz engajamento. As pessoas não se identificam com isso. Então não adianta eu chegar para lá e dar uma palestra sobre as práticas do PMI, as práticas da Associação Brasileira de Processos. Isso não traz as pessoas para dentro. Então, as pessoas vão acreditar se você tiver atitude e conhecer exatamente as dificuldades delas. Todos os dois têm que ter. Agora, as habilidades eu comentei, né, um pouco ali. O cara de processos, ele é um profissional que está muito voltado para a execução mesmo. Então, o profissional de processos é aquele que está sempre observando e enxergando uma maneira de fazer melhor. Né? Se você olhar o Walmart nos Estados Unidos, você tem, junto ao caixa, uma estrutura que gira, né, que as sacolas já ficam todas ali colocadas, e que, à medida que a caixa vai passando o produto, ela vai colocando na sacola, aquilo vai girando e já sai para você do outro lado. Isso é processo puro. Né? Não precisou de sistema, não precisou de grandes implementações. Agora, como que eu identifico isso? Não é fazendo caixinha. Não é modelando o processo. Porque se eu for modelar, eu vou chegar do lado dela e vou falar, como é que você faz o atendimento? Ela vai me dizer, você entra com um produto, eu bato aqui no código de barra e saco. Ok, acabou. O que eu posso melhorar? Eu vou ficar preso àquelas 3 caixinhas que eu mapeei. Se você observar e vivenciar aquilo ali, você passar um dia no mercado olhando, como que isso pode ser feito de uma maneira diferente? Você vai ter vários insights e, consequentemente, vivenciando com a equipe, junto com a equipe, que vão ser muito mais efetivos do que as caixinhas que você está fazendo. As caixinhas não servem? Servem muito, mas não pode ser o foco da energia. O foco da energia tem que ser o quê? Observar, vivenciar e propor junto. Então, essa é o que eu acredito para processos. Para projetos, é o profissional que, primeiramente, entender de vez o que é projeto. O conceito de projeto ficou completamente banalizado. Um projeto, um empreendimento, tem início e fim determinado, que é planejado, executado e controlado, e que gera um resultado único. Eu acredito que tudo que inicia e termina é um projeto. As empresas estão fazendo isso. Tudo que começa e termina são um projeto. Aí o cara pega o PMBOK, do PMI, com 10 áreas de competência,
e você fala assim, Ricardo, eu tenho que fazer um projeto aqui de reformar essa sala aqui do auditório. Aí eu falo assim, tá bom, legal. Então, antes de você falar do projeto, toma aqui, preenche um termo de abertura, faz um plano do projeto, faz um escopo, um mapa de risco, um cronograma, enfim, eu já te dou um monte de coisas para você fazer que não necessariamente é o famoso gastar 2 para controlar 1. Então, as empresas precisam ter uma análise crítica melhores desses conceitos. Ou seja, as empresas precisam olhar para isso de uma forma que aquilo é uma referência, mas não uma verdade absoluta. Então, primeira coisa que o profissional de projetos tem que entender, saber de fato qual é o papel dele. Eu lembro na época que eu era gerente do PMO, eu fui chamado pela auditoria, ele falou assim, Ricardo, a gente está precisando da sua ajuda aqui, porque nós tivemos uma auditoria interna, uma auditoria externa, e tem aqui vários pontos de ação, né, plano de ação que a gente precisa implementar para poder fazer a coisa acontecer e atender os pontos de auditoria. Falei, legal. O que você precisa de ajuda? Não, já mapeamos tudo, já sabemos tudo que tem que fazer. A gente precisa só que faça um cronograma. Falei, olha, então vocês não precisam de um gerente de projetos, vocês precisam do project. Não é isso? Então a gente subestima o profissional de gerente de projetos. O gerente de projetos não é um secretário de luxo que faz MS Project. Certo? Então, primeira coisa, saber o que é projeto. Então, se você quer trabalhar com projetos, vai fazer os treinamentos, vai entender a metodologia, mas não fique agarrado a ela. Não morra com ela. Né? Muita gente está se afogando com a metodologia, mas não larga. Ela é uma âncora que vai te levar para baixo muitas vezes. Vai te ajudar em alguns momentos, mas vai te levar para o fundo. Então, não morra com a metodologia. Então, tanto o profissional de projetos como de processos precisam ter um conhecimento dela, das boas práticas e até criar metodologias, mas não podem estar presos a ela, porque senão eles vão morrer junto com elas. Ok? Ok. Alguém tem outra pergunta aí? Pode perguntar, gente, não paga nada, né? Legal? Ninguém mais? Então podemos encerrar o... obrigado com a presença de todos aqui. Meu nome é Alex, eu sou o coordenador da comissão de processos. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Ricardo, a presença também de todos. A comissão está aqui toda segunda ou terça-feira de cada mês. Então, está aberta para novos integrantes. Quem quiser, é só entrar em contato. O nosso e-mail é cogepro@gmail.com. É só mandar um e-mail que a gente responde. E quem quiser fazer parte, as portas estão abertas. Ok? Obrigado e vamos com Deus. Eu agradeço.